Olá, palavras consoladoras, conteúdos que edificam e nos fortalecem no conhecimento do ser para vivermos melhor e amparados nos ensinamentos de Jesus. Nosso convidado de hoje, Clênio Lopes, palestrante espírita, psicólogo, foi coordenador do grupo Apoio Fraterno Caxias do Sul. Seja bem-vindo, Clênio. Obrigado, Jair. Agradeço pela oportunidade. O tema de hoje, dependência química, como inicia, como tratar. Vivermos no momento atual nos leva a muitas oportunidades. Conviver exige um esforço em compreendermos o contexto de nossas necessidades íntimas e as dos que nos rodeiam, e ainda enfrentar os desafios apresentados pelo mundo moderno. Entender e enfrentar nossas deficiências nos levam a aceitar o que não conseguimos modificar e ter coragem para agir no que é possível. Conectados com a divindade, nos fortalecemos para dar o primeiro passo em direção à melhoria constante. Clênio, como tudo começa na dependência química e de que forma se instala a nível orgânico e emocional? E também, como manter-se em recuperação? Ótima pergunta, Jair, porque é interessante, né, quando tu traz essa questão, nós pensarmos no sujeito de forma integral, né? Então, existem um entendimento dentro da ciência, da psiquiatria, da medicina como um todo, que nós somos seres psicossociais e espirituais. Então, dentro dessa biologia, da nossa genética, a gente já carrega uma tendência, ou a gente já vem com uma tendência a uma dependência, seja de álcool, outras drogas. Então, nós temos que ter essa consciência de que o sujeito, né, seja nós, nossos familiares, nós já viemos aqui com um propósito. Então, a tendência à dependência química não define. A partir do momento que tu se dá conta, bom, se eu já vim de uma família que é usuária de álcool e outras drogas, então a tendência é que eu carregue essa genética, né? Então tem um fator orgânico, genético. E aí entra as questões emocionais, e no sentido de, por exemplo, eu posso ter uma tendência a fazer uso compulsivo de álcool e outras drogas. Mas se a minha família é organizada, né, bem equilibrada, eu posso nunca desenvolver isso. Então são múltiplos fatores. Por isso que nós falamos que a dependência química, ela é multifatorial. Nós temos que olhar para esse sujeito pela sua história, desde a sua infância, de como eram as suas primeiras relações, que referência elas tiveram de pai, de mãe, de exemplos, né, na sua vivência familiar, porque a instituição familiar é a primeira que nós somos inseridos, né? Então, ali nós vamos ter referências da paternidade, de lei, de limites, de regras, a questão da maternidade, que é o afeto, o cuidado. E aí, se em algum grau isso vai ficando defasado, muitas vezes se instala essa dependência no sentido de suprir uma falta. Porque como a gente vem conversando, né, ao longo das nossas reflexões, de que nenhum sujeito acorda de um dia para o outro decidido a ser um dependente químico. Então, quais que são os fatores que levam? Daqui a pouco experimentar, para entrar num grupo, fazer parte daquele grupo, né? Seja na escola, na faculdade, né? E nós temos a experiência de ouvir relatos que às vezes inicia assim, vou experimentar para ver qual que é. Mas daqui a pouco a pessoa já tem uma tendência ao uso, já tem uma genética propícia, já tem algum tipo de adoecimento mental, e aí entra o álcool, outras drogas, e a pessoa entende, nossa, eu encontrei nisso um prazer, mas é um prazer momentâneo, um prazer que vai custar caro. Então, quando a pessoa entra nesse entendimento de que precisa de um tratamento, precisa de um apoio, antes disso vem esse desejo de experimentar,
vem uma tendência transgeracional, que é essa coisa, né? Se o nosso bisavô usava álcool, nosso avô usava álcool, nossa mãe, enfim, carrega uma corrente genética, já vem de outras vivências, porque nós somos espíritos que estamos sempre vindo, reencarnando com um desafio. E o dependente químico tem esse desafio, né? Assim como o familiar, mas principalmente o dependente químico. Porque quando ele vê esse uso que seria só para se divertir, para sentir prazer, se torna uma necessidade. Porque ele não consegue encontrar um sentido para a sua vida. Ele não consegue encontrar, de repente, no trabalho, na leitura, na espiritualidade, suprir aquele vazio interno. Então, ele faz o uso de álcool e outras drogas. Então, nós sabemos que a Organização Mundial da Saúde, ela entende, né, a saúde que não é ausência de doença, é a qualidade de vida apesar da doença. E devido a esses múltiplos fatores, que são genéticos, ambientais, da educação, do exemplo, quando a pessoa se dá conta, ela está dependendo do álcool ou de outras drogas para se manifestar, para fazer ações, né? De, por exemplo, ficar mais à vontade numa festa, sendo que a partir do momento que a pessoa busca um acompanhamento, seja médico, psicológico, ele vai se dar conta que ele pode sim sentir prazer, que ele pode sim aproveitar a vida dele sem precisar fazer uso, mas isso é um tratamento que é para a vida toda. Por isso que a dependência química, nós temos que entender e esclarecer que é uma doença, mas é uma doença psicossomática, uma doença psicossocial, porque tem esses fatores internos e esses fatores externos. E pensando, né, na tua questão do tratamento, é poder levar em consideração, né, essa questão física, mental, espiritual, inclusive no livro Dependência Químicas e Espiritualidade, na visão médico espírita, né, do Edson Luiz Cardoso e Alexandre Victor Daniel, os organizadores, na página 249, diz assim: quando se discute o tratamento do dependente químico, evidências científicas, independentemente do tipo de drogas usada, sugere-se a combinação de abordagens terapêuticas na obtenção de melhores resultados a curto e a longo prazos. Associação de tratamento medicamentoso com psicoterapia e a permanência em comunidade terapêutica devidamente qualificada aumentam consideravelmente as chances de manutenção na condição de abstinência. Então, esse sujeito em sofrimento, dependente químico, ele precisa também buscar uma ajuda multiprofissional. Então, entra o trabalho do grupo apoio fraterno, entra o atendimento psiquiátrico, porque a medicação ajuda no tratamento, no sentido da abstinência, porque um hábito a gente não consegue mudar de um dia para o outro. Então, o dependente químico, quando para de usar, ele vai sentir o desejo. Então, a medicação auxilia nessa questão da abstinência, o trabalho da escuta, né, do psicólogo, da psicóloga, no tratamento psicoterápico, muitas vezes um período na clínica para desintoxicar e seguir lá todos os princípios que façam com que esse sujeito busque até um sentido na sua vida. E mesmo que nessa reencarnação o sentido da vida desse sujeito seja esse desafio, superar a dependência química. E o familiar faz parte disso. Então, todo esse apoio familiar é fundamental, todo esse apoio espiritual é necessário, por isso a importância de entender a dependência química são múltiplos fatores e o tratamento também exige múltiplos profissionais que vão acolher esse sujeito, que não vão julgar e que vão entender que essa doença da dependência carrega esses fatores sociais, psicológicos, espirituais, mas existe sim a oportunidade de ele superar e vencer esse vício. Muito bem colocado. Então, se é na intimidade do ser que tudo começa, por haver fragilidades e carências perante as ofertas do uso de substâncias químicas, muitas vezes também
é na intimidade de cada um que estará a decisão de reconhecer a impotência perante a droga. É assim, e assim permitir-se se auxiliar e ou ser auxiliado, retomar o caminho da vida em sobriedade. Amar é poder transbordar na imensidão do abraço do Pai Celestial, Deus, que através de tantos meios nos soergue incansavelmente para retomarmos o caminho do bem. Sejamos instrumentos de sua paz e que, com fé, esperança e confiança, sejamos impelidos ao querer amar e provar o sentido da vida em plenitude. Que possamos renovar sentimentos, confiantes na proposta de Jesus e no seu modelo de renovação, conforme seu Evangelho. O Grupo Apoio Fraterno, então, ele pode ser encontrado no Facebook, no Instagram, também como Grupo Apoio Fraterno Caxias do Sul. E nesse folhetinho aqui tem um endereço que é lá na Rua Moreira César, 2258, bairro Pio X, Caxias do Sul. Todas as quintas-feiras, inclusive nos feriados, estaremos lá esperando por aqueles que querem ser auxiliados e promover essa mudança interna. Também possui vários grupos online que podem ser solicitados através do contato, pode ser até por este canal. Agradecemos a oportunidade e a participação do Clênio no tema de hoje. Até o próximo encontro.